Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Aqui com o nosso Preto no Branco em mãos. Edição dessa sexta-feira, já circulando nas bancas e nas ruas com as notícias locais, regionais, estaduais e nacionais. Vamos começar o nosso podcast, o nosso Batendo o Guizo, o veneno da política, da série de podcast aqui do Preto no Branco. Meu caro Diego, a página política, depois você dá um closezinho aí, recheada de informações. É só mostrar para cá? Tá aqui já? Tá aqui ela, né? E aqui os de casa que quiserem saber por que a foto, aqui em cima tá a foto do Pacheco, do presidente nacional do Republicanos, do Renato Silva. Tem a ver com uma história de carta aí, né? É uma música que fala, uma carta aí que manda para lá, de paixão, de apaixonado, depois de desprezo. Isso tudo faz parte, muitas vezes, das questões assim românticas, né? Das paixões e tudo mais. E na política tem disso também. E nós vamos começar com este assunto aqui com os nossos convidados, o vereador licenciado e atual secretário do Meio Ambiente, o Ney Averotti, que recebe os nossos agradecimentos e a sua primeira saudação aqui no nosso Batendo o Guizo. O senhor tem recebido muita carta política, vereador Ney? Obrigado pela presença. Miguel, não tenho recebido cartas ainda, né? Quem sabe mais para frente a gente recebe algumas. Mas, no momento, a gente está sem cartas na mão. Agora, eu tenho uma carta aqui na manga que me mandaram. Falaram assim, olha, o Ney está fazendo um reestudo, uma reengenharia na trajetória política dele e pode ser que ele não concorra à reeleição. Se for concorrer, teria que se desincompatibilizar em 6 de abril, é a data limite e tal. E aí, fazer o seu trabalho na Câmara, voltar, porque você já esteve lá e depois saiu, né? Lá no início. Então a pergunta é essa, intriga da oposição, é uma possibilidade, o senhor já está definido que vai à reeleição? Olha, na nossa vida, Miguel, a gente sempre estuda as coisas e busca um melhor entendimento, analisa as coisas, planeja. E o nosso planejamento lá de trás é retornar para a Câmara no momento certo, isso já é um compromisso que a gente firmou, tanto com o nosso, aqui saudar o nosso companheiro Jefferson, a gente fez esse compromisso lá atrás, e também um acordo com o prefeito municipal, que eu estaria à frente da secretaria até o momento de deixá-lo. E claro, né, a gente sempre avalia a nossa vida e se essa possibilidade ela é de retomar ou não, mas até o presente momento a minha decisão é de retornar à Câmara e seguir aí a nossa trajetória política e disputar sim o pleito, colocar o nome à disposição do partido para que a gente possa estar disputando uma cadeira assim. Considero um provável mal-entendido desfeito aqui, porque eu acho importante perguntar nesse espaço, e aqui é um podcast despretensioso, nós vamos falar aí sobre vários assuntos, até mesmo para que a informação, meu caro vereador soldado Jefferson, a informação muitas vezes que começa meia distorcida, meia trancada, às vezes ela não é para ser colocada a público, mas acaba indo de alguma forma, ela tem desdobramentos e consequências. Então é preciso esclarecer bem, né? Infelizmente eu quero dizer para você que não é dessa vez que você sai daqui satisfeito com o anúncio do Ney de que não vai deixar a secretaria. Eu acho que o seu prazo é o da desincompatibilização também, né? O senhor deve deixar o seu mandato lá de suplente na hora que o titular falar, estou voltando. O senhor está muito preocupado com isso? Obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Primeiramente, agradecer o convite, Miguel. Cumprimentando você, cumprimento também o nosso secretário aqui, o Ney Averotti, e parabenizar pelo trabalho que tem sido feito frente à secretaria. Então, são questões, a política ela gera muito esse tipo de comentários, né, em todos os setores, todas as situações. E o secretário, por ser excelente trabalho, tem feito à frente da pasta, né, então até nós tivemos uma escola do governo, eu brinquei que eu falei pro prefeito para ficar perfeita a administração, só faltava segurar o secretário até o final do mandato. Mas é uma questão assim você falou de preocupação, não gera preocupação. Pelo contrário, me sinto muito feliz por ter a oportunidade de ter feito esses 3 anos de mandato, né? Acredito que o meu trabalho foi feito a contento. E o Ney retornando,
nós vamos tomar o nosso destino e fazer a nossa... Quantas eleições o senhor disputou até o presente momento? Não foi a primeira agora que o senhor virou suplente, não né? foi a primeira. Não foi, né? Eu já tive mais umas 4 eleições, 2 eu fui 13º mais votado, fiquei fora por questões de legenda. Que coisa, hein? Mas tudo tem um momento certo, né? Nessa eleição, que foi uma eleição bem atípica em todos os sentidos, né? Questão da pandemia, certo. Questão que tinha problemas também particulares que me atrapalhou muito, acabei não podendo fazer uma campanha. Como é que está a sua patroa? Melhorou tá bem? Uma benção. Tal? Graças a Deus, tudo certinho. Então, para frente agora não vai ter esse problema. Não, esse não, graças a Deus não. Hoje estamos... E aí então teve uma queda de número de votos, né? Sim. Eu acredito que o trabalho não consegui fazer aquele trabalho que eu esperava fazer. Mas veio o momento certo. Quantos votos fez agora, por último? 747. 747. Isso. Na próxima, o senhor já decidiu que vai à reeleição, já tem partido definido, porque tem uma rosguinha aí no PV. E já o senhor responde a sua cota da pergunta, é o mesmo partido dos dois. Você vai ficar no PV, agarradinho lá com o pessoal da esquerda, meu caro Averati? Olha, eu estou analisando isso também, né? Como eu falei que a gente precisa fazer uma análise, a gente vai estar fazendo essa análise aí até final de março e tomar a decisão. E tomar essa decisão. Aproveitando aqui, quero parabenizar o Jefferson pelo trabalho que ele fez. Depois nós vamos falar essa parte de parabenização. Eu vou perguntar para o Jefferson se ele não tem uma reclamação de mato alto, terreno baldio, de confusão de vetores e tal. Tem sim. Que o Ney não tenha resolvido tudo e tal. Vou perguntar para ele, pode né? perguntar, Que vai ser né, excepcionalmente uma exceção. Se ele disser, não, o Ney corre atrás de mim para resolver meus problemas. Mas voltando a essa pergunta, tem uma federação aí que está valendo, certo? Valeu para a eleição passada, não necessariamente tem que valer para essa. Mas o PV está com o PT. PT e PCdoB. E PCdoB, né? Então, você não tem nada a ver com isso, né? Assim, não é o seu perfil. Por isso que eu pergunto se o senhor já está de olho numa saída. Uma troca. Essa possibilidade da troca, ela existe. Existe. Sim, em março agora é a janela, né? É a janela. Pode falar sobre isso. Nós vamos ter que optar isso durante agora esses meses aí. E no período da janela nós vamos estar decidindo se continuamos ou não. Claro que a federação ela foi feita na eleição passada, quando nós fomos candidatos, tanto eu como o Jefferson, não existia a federação, né? Então isso impactou, claro, houve uma demandada de filiados do PV, esvaziou né? Totalmente o PV. Mas o senhor não pôde sair, por causa que tem que... Nós temos mandato, a executiva, até enquanto nós sabemos, ela não existe, uma executiva. Está sem executiva. Então, eu acho que para participar da política, a gente precisa de ter um partido. O partido não é só para o momento da eleição. Sim. O partido é para estar discutindo os trabalhos. Tem que ter, assim, companheirada, todo mundo pegando junto, tem que estar bem à vontade e tal, né? Tem que ter um alinhamento. É uma pena, porque assim, pelo meu perfil político, o PV, ele se alinha muito às minhas bandeiras, né? Que eu vim para a política por causa de questões ambientais, não por ser eco-chato, mas para buscar a gente melhorar a qualidade de vida da população, o meio ambiente como um todo. E o PV é um partido que tínhamos muita expectativa nesse sentido, né? E infelizmente no nosso local hoje ele está meio perdido. Certo. Então, ou se alinha, né? Ou busca um novo dimensionamento e proposta futura, ou senão não há como permanecer no partido. O senhor está de olho já em alguma sigla? Porque o momento não é de dizer, não, ainda tem muito tempo, tem que ver, esperar. Daqui a pouco já chega a desincompatibilização, né? E isso. Sabemos que os partidos estão de olho aí para fazer a sua chapa, 22 nomes, e que não é uma tarefa fácil. Mas muitos dizem assim, não, o Ney Averotti aqui no meu partido nem é pau, porque o Ney Averotti, ele faz muito voto, de repente vai espantar outros candidatos. Está preocupado com isso? Vai ter uma casa para abrigar você? Sempre há uma preocupação, Miguel, porque eu acho que a gente tem que buscar o partido, a gente busca a viabilidade de eleição, né? E a legenda sempre é uma questão preocupante. Como a gente sabe que tem essa resistência, e normal isso dentro da política. Claro, por causa que é números, né? São números, e claro que a gente, toda eleição, nós começamos do zero. Não existe ninguém com voto garantido. Você acha? Eu acho. Claro que a trajetória, a experiência... Soma, né, a favor, né? Mas o trabalho, para quem busca uma eleição, ele tem que partir como se fosse do zero, para retomar o seu trabalho, reavaliar as questões e chegar com propostas, né, para a população, para buscar o voto. E claro que
eu não fechei a porta e também não encontrei portas fechadas ainda mas dos não partidos. tem nenhuma definição. Já tem algumas conversas, né? Algum namoro, né? Pra gente não ficar fora, mas claro que a gente sabe Você que não vai existe essa ficar sem residência. legenda, então, é isso que eu quero saber. Exatamente, nós estamos trabalhando aí, claro que já existe algum alinhamento aí, claro, com o próprio Adelino Ribeiro, né? Que eu vim para a política dentro do grupo do Adelino, a gente não nega isso. Sempre fui fiel a essa questão. A história não pode ser negada, né? A nossa história está aí. É isso aí mesmo. E provavelmente nós vamos estar caminhando junto aí, uma chapa aí de vereadores, buscando a viabilidade da eleição. Bem, então temos aqui no preto no branco desta edição, que o nosso precioso Diego já mostrou ali, informações sobre o tal do Adelino. Adelino poderá ganhar o PRD, pedir exoneração no cargo que ele tem lá no Estado e ficar apto a disputar. Eu estou informando isso na coluna, porque eu fiquei sabendo que esse PRD é esse partido que resultou da fusão do Patriota com o PTB. E aí já tem um diretório nacional, tem um diretório estadual, e aí o Adelino está sendo prestigiado e deverá ficar com o comando dessa sigla aqui. Aí vocês vão perguntar, mas ele vai largar o partido do Ratinho e tal? Não vai largar o PSD. Ele permanecerá no PSD. Por quê? Se está pegando outro partido lá. Porque ele é suplente na Assembleia. E tem uns 2 deputados titulares que vão ser candidatos a prefeito com belas chances de eleição. Então, ele ficando onde ele está, ele se dá bem com o Ratinho, se dá bem com o Gugu e tal, ele pode assumir, inclusive, depois, em 2025, né, dando tudo certo, poderá assumir a Assembleia. Mas fica aqui, esse grupo, você disse que está meio conversando, de repente você vai para esse partido aqui. Já estamos conjecturando, né? E aí vão tocar a bola ali, é assim que está a situação do Adelino. E a situação do soldado Jefferson está um pouco mais encaminhada, pelo que sei. Também temos notícias, olha aqui, o senhor também está aqui com o MDB, que em tese é a sua futura sigla a partir de março. O Edson Souza fica na bancada, o Josias Souza fica na bancada e o Josué Souza fica na bancada. Mas vai ter vez para um cordeiro na bancada do Souza. Só tem Souza lá. E seria o Jefferson, que foi aceito, foi acertado, deverá ingressar lá para disputar a sua reeleição. Procede essa informação? Miguel, na política, como a gente estava falando ali, ela até dá para fazer uma comparação quando você mora. Quando você morre, tem um monte de gente que fala que você é bom, que você era o melhor cara do mundo. Então, na política, ela tem, que nem eu estava falando, as questões das cartas, você tem várias propostas. E uma que nós estamos hoje analisando tem essa aqui, ela existe. Essa, sim, claro que existe. MDB é uma... Mas claro que não está nada definido. Isso, né? tá, mas está próximo da gente encaminhar onde for, né? Porque já está nos prazos, né? Então temos também, que nem o próprio Ney falou aqui, questão com o Adelino, porque a gente já... Tem convite lá também? Tem, já trabalhamos campanhas junto, né? Sim. E nós temos um grupo muito coeso e parceiro sempre, né? Então nós temos às vezes o mesmo pensamento, muito linha de trabalho, coisa, e aquela parceria, né? Certo. Então, é possibilidade, mas sim, tem outras possibilidade também. Tem várias. Muito bem, estamos esclarecendo aqui isso para que vocês todos possam acompanhar, ouvindo de viva voz o que eles têm a dizer. Muita gente diz, Ney, que você teve uma campanha boa e tal, e até resolveu ir para o meio ambiente. E que você já teria se arrependido umas par de vezes aí, como fala, de ter ingressado na secretaria por causa que ela é uma grande secretaria em tamanho e importância e tem problemas e desafios que não adianta. Resolve hoje o problema do inso alto, chove, vem sol, ele sobe de novo, tem que voltar lá para o mesmo problema. É enxugar gelo, dizem. E aí eu cito o caso aí do inso, mas também poderia ver o corte de árvore, por exemplo, que é uma loucura. Você corta a árvore, a minha árvore está caindo, e tem uma legislação e você é meio, assim, draconiano, né? Que é muito duro, legalista na questão do que diz a legislação. Até porque o seu está na reta, muitas vezes, né? Se fizer alguma coisa para agradar, pode cair em desgraça com o promotor, o doutor Ângelo Ferreira, que é do meio ambiente lá. Você se arrependeu de ter entrado na secretaria? Analise para nós isso. Não me arrependi, né? É claro que há os momentos de
desânimo, né, em algumas coisas, as limitações que nós encontramos no dia a dia, as dificuldades, a falta de entendimento, a falta de compreensão até mesmo da população dessa legislação que você está falando aí. Porque a população vê o lado dela, ela não vê o lado do gestor. O lado do gestor tem que ter responsabilidade e a lei foi feita para cumprir, né? E a população às vezes quer que o gestor cumpra as leis, né? E às vezes há até uma crítica aos políticos, aos gestores, porque não estão cumprindo a legislação, não cumprem a lei. E daí quando a gente vai cumprir a lei, não, você tem que descumprir para me ajudar, para me favorecer. Não é isso. Então, nesse ponto você está certo, eu sou bastante legalista mesmo, porque eu tenho responsabilidade, né, naquilo que eu faço. Eu passei por 2 secretarias anteriores à Secretaria de Meio Ambiente, né? A Coavel, que é Habitação, pegamos lá grandes enroscos, conseguimos resolver, fomos para a Agricultura também, a convite do prefeito na época, enfrentamos ali muitos desafios de calçamento, asfalto no interior, né? A gente participou de tudo isso, adequação de estrada, conservação de solo, muitas ações foram feitas, foram todas desafiadoras. E eu não desisti. Então eu falei assim, às vezes a gente desanima um pouquinho, mas desistir nunca. Desistir das coisas, não. Eu assumi essa responsabilidade com o prefeito. Tive, assim, alguns momentos de questionamento. Será que vale a pena? Claro que vale, porque eu vim para a política pela questão ambiental. Então, o momento, a oportunidade de eu fazer e contribuir, e eu acho que em muitas coisas a gente conseguiu melhorar, né? E eu vou ficar muito satisfeito se eu sair da secretaria deixando ela melhor do que eu encontrei. Isso é o meu grande objetivo. E para isso que a gente trabalha todos os dias. E se precisar eu ir para frente das situações, eu vou, porque eu assumi uma responsabilidade com o prefeito, comigo mesmo, com o vereador Jefferson, que quando ele aceitou também de vir ser meu suplente, assumir esse mandato também, desafiador, mas que foi um grande parceiro no sentido, ele não foi atendido... Vocês nunca brigaram, não? Nunca às vezes, né? Às vezes ele me pede para cortar, ele também me pede para cortar árvore, eu não consigo, porque eu sigo a lei, é normal, trato igual para qualquer um, é igual aqui. A legislação é para todos, né? Para todos. Eu sempre falo que ninguém está acima da lei, nem o presidente da República, nem o prefeito, nem o secretário. Aqui, depois já volto para nós seguir esse e outros, a sua análise aí do viés técnico da secretaria. Vereador Jefferson, o senhor disse que o Ney é um excelente autoridade no setor, pessoa e tal, você se conhece, um belo secretário e tudo mais. Aí eu penso assim, mas puxação de saco, você está garantido lá na função até a desincompatibilização, não tem que se preocupar com isso. Ou, na verdade, você teve demandas que não puderam ser resolvidas? Miguel, quando que que vence meu prazo lá? Falta 1 mês e pouco. 6 de abril é os 6 meses antes que tem que estar nos partidos quem quiser dias. concorrer. Isso, 6 de abril. Então agora era o momento de não puxar o saco. Era o momento se tivesse alguma que não fosse a questão que eu falo sempre, que eu sempre fui um cara verdadeiro nas minhas palavras, nas minhas ações. Até diz muito palavrão também, né? Sou bem bocudo, bem cara. Bocudo, e se não tiver o respeito comigo, eu trato da mesma maneira, mas né? mesmo assim, de vez em quando o senhor lembra e fala, às vezes eu dou umas... quando vai analisar a vida do PT, sai de baixo. Enfim, voltando ao assunto, alguma demanda emperrada, não? Claro que tem algumas, tá, mas o que eu priorizo sempre, meu? Isso aqui não é só a Secretaria do Meio Ambiente, são todas as secretarias. Por exemplo, nós temos uma árvore lá. Uma coisa, uma questão que eu sempre cobrei das pessoas. Nós temos que ser a nossa obrigação, o nosso direito, mas o cidadão também tem que ter os deveres dele. De 10 pessoas que me pedem uma solicitação de poda de árvore, sim. Nega quantos? Eu peço para eles, falei, gente, então faz o protocolo. Tem que ter o protocolo, seguir as normas que as leis exigem. Sim. Dos 10 que pediram, quando você pede um protocolo, 8 já não precisa mais cortar. Então eu tenho esse tipo de seleção. Você me fez um protocolo, por exemplo, nós sabemos sim, protocolos atrasados de outras, não é do secretário Ney, que ele está tentando ajustar. Você tem um problema com a árvore lá, então o que eu priorizo? Eu passo sempre, a gente solicita, claro, mas tem que ver se há necessidade, se ela tem uma urgência. Sim. Você tem que cortar 2 galhos da tua casa lá e tem um cidadão que a árvore está quase dentro da casa dele. Você vai priorizar porque eu pedi? E o secretário não tem só eu de vereador para atender. Tem vários vereadores, tem a população. Sim. Não estou falando do caso específico da Secretaria do Meio Ambiente. Tem o EPC lá, do Jorjão Guirado, do Nardelli todo e da mundo, Laís. Aquela cobrança. Meu Deus do céu, durante a semana andava por baixo 40 pedidos, mais ou menos. Então, o que eu às vezes o Jorjão diz, olha, ele fala Raverotti. A pronúncia é essa mesmo? Tá certo, Jorjão? Tá certo. O Raverotti não respondeu aqui, não falou nada o Raverotti, né?
e tal. Então você tem toda a razão, a cobrança é muito grande. Sim, né? a cobrança é grande, mas você tem que saber também selecionar as coisas. Sim. Eu procuro, que nem eu falei, não é só a Secretaria do Meio Ambiente, todas as secretarias. Se tem uma demanda que vai demorar um pouquinho, eu procuro obter a resposta, por quê, quando podemos fazer, e repassar ao cidadão. Muito bem. Daqui a pouco o senhor vai analisar a Secretaria de Segurança, que é a sua área. O senhor vem da segurança. Quantos anos na PM? 25 anos. 25 anos. Hoje é um policial militar reformado. Isso, né? RR. E tal. Agora, o Ney Averotti também na Polícia Militar, quantos anos? 26 anos. Como bombeiro. Corpo de Bombeiros. E já aposentou, reformou também? Reformado ainda. Então, mas sempre atento e ativo. E daqui a pouco nós vamos avaliar a Secretaria de Segurança. Mas, Ney, essas palavras bondosas aqui do seu suplente, que é bastante sincero e ao mesmo tempo prudente e tal, e fazer um discurso saudável, né? Não é de todos os vereadores o tempo inteiro. O próprio Jefferson aqui vai ser testemunha. Recentemente o vereador contador Mazuti, um grande abraço para o Mazutão aí, arrepiou o sabugo, o cambuim, como quiserem, né, no lombo do secretário num pronunciamento de tribuna. É ou não é verdade, Jefferson? Você esqueceu disso ou lembra? Não, estava lá. Tá, você não falou nenhum ai contra. Não ia se defendeu. Lá depois, mais para frente, fez uma defesa do secretário. Mas escuta, o Jefferson está feliz, o contador Mazuti triste, decepcionado e tal. É assim mesmo que tem que ser? Alguma briga de vocês? Nenhuma. Como é que ficou isso aí? Não, falou nenhuma. com ele, não? Já conversei, eu acho que assim, você sabe, Miguel, que na minha legislatura de 2013 a 16, nós apanhamos tanto que a gente fica escaldado em muitas coisas, né? Justas, às vezes um pouco, muitas incoerentes, injustas, né? Então a gente aprende a lidar com a situação. E o vereador, ele dentro da tribuna, no mandato, e eu também vou voltar a ser vereador, voltar para a tribuna daqui a uns dias, entende? Ele tem o direito dele de criticar. Só que eu sempre acho assim, ele tem que analisar se a crítica dele é justa e é correta ou não, né? Então assim, quando ela é justa, eu entendo. E quando é injusta também eu tenho que entender, porque eu estou numa posição de que eu tenho que receber as reclamações e que eu tenho que aceitar as críticas. E eu vou, mesmo que sendo injustas. Sim. Então, assim, e eu vou avaliar com o meu pessoal se nós estamos errando, ou se não estamos errando, ou se essas faltas de atendimento, ele é por falta de vontade ou por falta de situação, de condições de atender. Todo mundo sabe que nós passamos por um tornado. Eu repito e falo sempre que eu passo pelas ruas que onde ocorreu o tornado, eu não acredito que a gente conseguiu restabelecer em conjunto, não a Secretaria de Meio Ambiente sozinha, mas todos os atores que se envolveram nesse sentido, inclusive o vereador Jefferson foi para campo ajudar a nossa cidade de rua. Eu não acredito que nós deixamos a cidade nessas condições hoje, nesse pouco tempo de trabalho, porque foi muito devastador em várias situações da região. Então, eu acho que as pessoas têm que ter, quando vai fazer uma crítica, fazer uma análise do conjunto das coisas. Agora, eu, como vereador, nunca fiz as coisas reclamar, querer atender no varejinho, por troca de voto. E o problema é a demora, viu, secretário? O poder público, independentemente de qualquer coisa, Miguel, ele é muito nocivo para quem tem pressa. Sim. Porque tem muita trava lá, muita firulinha, burocracia. Não, e outra coisa, como é que resolve? E às vezes eu recebo algumas críticas de ações que são situações que não é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. É porque tem mato alto e tudo responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente? Não. Uma coisa que eu faço uma crítica e vou continuar falando sempre, já falei lá atrás. Quem tem gestão em cima de uma área para atendimento, ele tem responsabilidade no conjunto. Eu não estou entendendo, seja mais claro aí. Exemplifique aí. Exemplifico. Se eu sou gestor lá da praça, Secretaria do Meio Ambiente, se a praça está suja, eu tenho que aceitar a crítica. Agora, ir lá limpar. Aceitar, está errado, estou atrasado e fazer o serviço, ótimo. Agora, quando, por exemplo, vamos usar aqui, o posto de saúde está com mato alto. Não é vocês que tem que ir lá? Não. É a saúde mesmo? A Secretaria de Saúde. Que tem que ter... Não, eu posso até ajudar a limpar lá. Mas eu preciso ser comunicado para a Secretaria. Tem que ter uma equipe igual que você tem lá?
Mas aí não tem como, o pobre do Milosval não consegue. Não, mas ele também não consegue. Mas eles, a secretária Márcia, no caso, na educação, quando eles têm contrato. No CMEI, né? Tem contrato de serviço de roçada interna. Licitações próprias? Tem licitações próprias. Então só para esclarecer. Então, o que acontece? Houve um período que não teve licitação, mas o que eu preciso saber? É que a Secretaria de Saúde, o gestor lá da situação, hoje o Milosval já fez uma lista, passou para nós, que a gente colocou na programação para fazer. Sim. Agora, o que não pode, digamos assim, o vereador vê que o posto de saúde está sujo, pede e manda o ofício e quer que nós vamos lá fazer imediatamente e criticar o secretário de Meio Ambiente. Então, assim, é questão da procedência dessa crítica. Mas assim, a amizade é a mesma. Lógico. Eu aceito a crítica. São todos numa equipe, né? Não, é assim, é que eu acho que a gente... E outra coisa, a angústia, a população realmente cobra do vereador. E eu me coloco no lugar do vereador. Mas aí o que acontece? O vereador ele tem que explicar para a população os porquês das coisas. Às vezes você fala que eu sou muito detalhista, quero prolongar um assunto, tal, detalhar isso. Mas é que assim... Ensinar o povo a raciocinar. Não adianta só dar o peixe, você não tem que ensinar a pescar. É que nem o Gerson falou. Todo mundo critica que a rua está suja, a praça está cheia de lixo. Quem que jogou lixo? Por exemplo, 50% das pessoas não tem... Eu não acho muito bom botar tudo na culpa do povo. Não. O povo tem culpa. 50, então deixa eu terminar. Vamos dividir um pouco. 50% das residências e comércios não tem o cesto na frente ou uma caixa adequada para colocar o lixo. Por exemplo, você tem na tua casa? Você tem? Ótimo, parabéns. Agora eu tenho? Tenho. O vizinho tem? Não. Lá em casa tem assim, um tonelão desse tamanho. Aí lixo, sai do apartamento, desce lá e bota no tonelão e tal, o que é. Só que tem outro apartamento em cima que vem e bota no pé do poste. Pendura na árvore. Fica desse tamanho lá no deles e lá no nosso. Outra coisa, Miguel, todo mundo sabe. Miguel, todos nós sabemos. Botar dentro do tonel. Miguel, todos nós sabemos que no domingo à noite. Mas aí falta a fiscalização do amigo aqui, ou de quem quer que seja, para chegar e puxar a orelha. Sim, mas falta a fiscalização. Quantos fiscais você tem? Quantos fiscais você tem? Hoje eu tenho três. E esses dias tinha um, que eu sei. Não estava, porque estava de férias. Tinha um trabalhando. Olha, a cidade do tamanho da nossa, em ter 3 fiscais. Miguel, mas não é só fiscalização. Né? Todos nós sabemos que no domingo não tem coleta de resíduos. Há muitos anos, desde que começou o contrato. Por que a pessoa coloca o resíduo da casa dela no domingo, na frente da casa, no chão, fica até a segunda ou terça? A cachorrada faz uma festa. Faz a festa. Então, assim, gente, será que nós não conseguimos ver esse tipo de situação? Então, a educação ambiental, ela precisa ser trabalhada. E nós estamos trabalhando, sim, a educação ambiental. Tanto é que nós saímos da coleta de material reciclável de 7% para 12%. De volume recebido com educação ambiental. Já falamos do lixo. Claro. Meu caro vereador, por que os senhores têm pressa de atender e cobram dos secretários, muitas vezes pressa, ou existem casos que o descaso acontece, não com vocês, mas com a comunidade? E como é que vocês vão explicar para o povo que tem uma razão técnica, uma jurídica, uma legal, uma funcional? Como é que... É difícil isso aí, né? É difícil, Miguel, mas a pressa que a gente tem é o intermediário da população com o executivo. Então a gente tem que levar, por isso que eu falei para ti, eu busco sempre a resposta que podemos fazer, como que pode ser feita a situação. Às vezes, em alguns casos, eu procuro resolver, que a gente até foi comentado a questão do... Se tivermos lá o posto de saúde do Jardim União, sim, fiz o encaminhamento para a Secretaria de Saúde, mas estava com esse problema ali que não estava tendo a equipe. A gente foi lá resolver o problema, nós mesmos fizemos. Então tem essa Como essa assim prática. A gente foi lá? Eu tenho uma... Como assim? A gente foi lá e a gente mesmo resolveu? Eu mesmo peguei minha roçadeirinha e fui lá e limpei o pátio do posto de saúde. Que eu sou da Comissão do Meio Ambiente. A legislação permite isso, meu caro secretário? Serviço voluntário. O cidadão chega e vai fazer o trabalho que é do poder público? Pode. Se tiver permissão, pode. O que acontece hoje nas escolas, no passado, os pais se reuniam, iam nas escolas, ajudavam a limpar, aí o filho também ajudava a cuidar, todo o entorno da escola ficava limpo e havia o envolvimento de trazer os pais e a família, a comunidade para dentro da escola. Hoje há um afastamento em alguns casos. Vereador Jefferson Cordeiro, o soldado Jefferson,
E quando vocês fazem uma limpeza de um próprio público, que tem que ter a permissão da direção e tudo mais e tal, o pessoal compreende e entende que precisa fazer e apoia vocês? Compreende. Ou todo mundo fica xingando o prefeito que o prefeito não vai fazer? Como é que apoia. funciona isso aí? Claro que você não consegue muito, mas consegue com alguns voluntários. E um detalhe interessante também, Miguel, que além de tudo isso, eu fiz parte da Defesa Civil e sou um defesa civil voluntário. Então, para mim, não existe esse tipo de... E o meio ambiente é uma área que eu me identifiquei também. Então, eu procuro... Como faz parte da Comissão do Meio Ambiente e deixar algumas coisas que você... Ali é a questão da Secretaria de Educação, estava aquele problema que não estava tendo aquele efetivo. Sim. E o pessoal cobrando. Aí, tem um menino que tem uma chapeação, o dia que precisar dele, só vir. Então, tem alguns voluntários. Vou citar aqui, agora você está falando da questão, falou que avisa a população, um exemplo bem claro das coisas. Nós temos um projeto lá do Adota uma Praça. Quantas praças foi adotada, né? Para o pessoal fazer a limpeza, para você ver como a população falta muita participação. Então, a educação ambiental, ela é fundamental. Se quiser, pode adotar, então? Claro, tem o projeto de Adota a Praça, para manter limpo, você vai ter alguns direitos de exploração, acho que de imagem. Tem algumas aí que eu sei que foram adotados, mas poucas mas no contexto, duas, né? Duas. E quantas nós temos aí na cidade? Um montão, né? Temos 200. Muito pouco, você tem toda a razão. Temos 65 Entendeu? braços. Mas, meu caro vereador, é mais fácil dar-lhe pau, é mais fácil criticar e tal. Às vezes ficar acomodado, eu já pago imposto, IPTU tem que pagar, tem que não sei, recolher lá a taxa de sinistro e tal, ainda vou ter que botar a mão no ancinho para... O pessoal reclama muito disso. Mas isso é questão de educação também, né, Miguel? Eu tenho esse princípio de conversar com as pessoas, que nem eu falei pra você, se o cara tiver uma fala diferente, com uma arrogância, assim, com desrespeito, é claro que não vai. Mas tem pessoas que se passa, você é um espelho da sociedade. Sim, então você tem que passar para ele também e trazer as pessoas para o lado bom da coisa. Tive uma situação antigamente que eu critiquei no dia na tribuna sobre isso aí. O cara foi feita uma praça na frente da casa, estava começando o mato lá, era local de vagabundo se homiziar, usar entorpecente, fizeram, limparam, ajeitaram. Pô, valorizou o lugar. O cara teve a cara de pau de ligar na rádio solicitando lá, que estava crescendo no mato. Pô, você não consegue atravessar a rua, limpar e lá dá uma carpidinha no mato pequenininho? Pô, pode, tá crescendo aí no não mato vai fazer aqui. calo na mão, né? Então eu sei, sempre fui assim. Se o cara falar, já fala na real. Eu tenho como é que fala, uma característica, meu, que eu não sou aquele cara de ficar lisando conversinha fiada. Sim. Se achar que tá bom, mas eu vou mostrar. Eu tenho que falar o que você tem que ouvir, não o que você quer ouvir. E a população, num todo, não tô falando no geral, no geral, sim. tem muitos que querem ouvir aquela sim, sabe? Sim. Na cabeça tudo certo. Então não é assim, tem que saber Em especial agora no ano de eleição, né? Exatamente. Gente começa a falar pelos cotovelos e tal. Algumas votações, por exemplo, pessoas que nem conhecem você começam a mandar mensagem. Vai ter não sei o quê. Vai ter, você vai ver, vai ter eleição, nós vamos sempre ameaça e tal. Mas daí, se vai ter eleição, não quer votar em mim, não precisa votar em mim, não é obrigado a votar uma coisa, porque você quer. Você não te conhece, não tem nenhum qual que é o teu objetivo. Então não tem essa linha de trabalho. A minha linha de trabalho é pessoalmente passar o que a gente acha que é o correto fazer. Vereador licenciado, secretário do Meio Ambiente, Ney Averotti, o senhor falou de lixo ali, de recolhimento e tal, e eu estou falando do lixo da licitação. Meu Deus, vai terminar o mandato, o segundo do Paranhos, e eu vejo dificuldades para sair o contrato e a nova equipe, no novo modelo, esse aí que está tão discutido, tão criticado aqui, elogiado ali, mas não tem consenso, e ainda não foi para frente, né? Não teve o desdobramento. Sim. No caso lá do transporte também, nós já vamos falar aí, ouvir os dois convidados, até mais por uma questão até mesmo da empresa não participar, porque as licitações estão acontecendo. A do lixo ainda não saiu, né? O que está havendo? Tem uma previsão disso desdobrar agora em 2024? A previsão, inclusive, era de ter o Tribunal de Contas ter apreciado o dia 24 agora, antes de ontem. Aí foi adiado mais 3 semanas para apreciar. Né? Então, assim, que coisa, tem coisas que dependem da secretaria, sim, da gestão, do prefeito, outras outras lá não. do tribunal. Porque nós fizemos algumas alterações que precisavam ser feitas dentro do processo, sim. atendemos as recomendações e encaminhamos. Agora nós estamos aqui, salvo o maior juízo, né? Sim. A gente tem que aguardar toda essa demanda e vir, porque nós temos também as responsabilidades, porque contratamos estudos, fizemos isso e agora temos que dar sequência. Então, nós não vamos desistir do processo, sim, né? Porque a gente está dependendo de um órgão externo. E esse órgão externo, ele
a hora que ele fazer a parte dele, ele vai dar as condições para nós, vamos trabalhar. Aí vai, é uma pena. vai sair Miguel, é uma pena. licitação. É uma pena, porque... Se der deserto ou se der problema com a licitação, é outra coisa, mas é para frente. Isso. Por enquanto, nem isso ainda nós pode não, acontecer, nós não né? colocamos, o processo não foi apreciado pelas empresas para fazer proposta. Qual é o valor mesmo da proposta, do novo contrato? Hoje, para os 20 anos, ele 20 anos o contrato de concessão, ele é... E é normal, é uma recomendação, inclusive, do novo marco legal do saneamento, que os serviços de cidades acima de 100 mil habitantes sejam feitos por PPP. É recomendação. Então, o município está fazendo a coisa certa, de acordo com as recomendações e a legislação vigente. Fazer por, no mínimo, não se faz uma PPP por menos de 20 anos. Porque quando tem os investimentos que precisam ser investidos. Porque não quer ter um aspecto econômico no Mas meio hoje, também, né, dá em torno hoje de 1 bilhão e 200 durante 20 anos. Se você dividir 1 bilhão e 200 nos 20 anos, ele vai dar o que nós pagamos hoje. É isso. Então, assim, nós só vamos estar, é claro que vai ter que ser corrigido durante o andamento conforme as cláusulas contratuais. Isso é qualquer contrato, não é só a questão do lixo. Né? O que nós temos certeza, Miguel, assim, só para deixar bem claro, a gente está buscando fazer um processo que seja de transformação, mudar esse modelo que nós estávamos tendo para melhorar ainda mais. Nós já somos referência de gestão de aterro, somos referência em ecopontos. Por mais que a gente tenha problema, muitos municípios vêm aqui ver como que a gente faz. E claro, nós estamos contentes. No tribunal. Nós não estamos contentes com tudo aquilo que ele faz. Nós queremos melhorar ainda mais. O senhor sabe que o poder público fica à mercê disso. Muitas vezes ingesta, né? Miguel, você não concorda comigo? Não pode o pau da barraca e ir para frente. Trava tudo. Mas você não concorda, Miguel, comigo, que hoje a nossa legislação federal haveria de fazer uma reforma nisso e dar uma remodelada, uma nova roupagem. Para poder tornar atrativo para quem está de fora do jogo. Também não, mas não só na questão do lixo. Porque isso é financeiro, não tem prefeitura hoje que aguente pegar e assumir uma coisa do tamanho como a nossa e montar do zero uma estrutura gigantesca. E não só na questão do lixo, acho que em todas as esferas de licitação. Transporte coletivo, o pessoal não veio aí porque acha que não vale a pena atender os requisitos da licitação, de investir antes e ganhar depois. Não existe no comércio isso, viu, vereador Jefferson? O senhor tem que tirar do bolso primeiro lá, para depois para correr atrás. Então é difícil isso aí. Bom, aí é uma questão de vontade política e de prazo, porque tem o prazo eleitoral que vem agora e que vai tornar proibitiva qualquer ação durante um período. Então, ou acontece agora ou só depois da eleição. Miguel, para mim, assim, é uma das coisas que, assim, a gente vai sair com um sentimento, assim, de não realizar. Frustração. Uma frustraçãozinha, né? Eu gostaria muito de ter realizado esse processo, de ter iniciado um novo modelo, de ter colocado o atendimento para esses pequenos geradores de até 1 metro cúbico que as pessoas geram na casa, de poder estar atendendo. Hoje a gente não pode, pelo contrato e o modelo que nós temos. Então, vai dar um salto de qualidade. Isso está claro, está nos estudos, a gente já debateu. Eu vou sair com essa decepçãozinha de não ter podido ter usufruído daqueles novos métodos que nós íamos implantar. Agora, vereador Jefferson, nós temos uma situação que é a questão da coleta, do reciclável, né? Em vários aspectos. Educativo, que a gente precisa fazer a nossa parte, e depois na questão também, de novo, de tocar para frente, que é a da destinação, uma estrutura, que é uma estrutura que envolve dinheiro e tal, né? E tivemos momentos bem complicadinhos aí. Eu não sei hoje como é que estão as cooperativas, o secretário Ney pode nos ajudar, mas o senhor está acompanhando isso aí também, né? E precisamos melhorar. O saco de ráfia vem, a gente carrega ele, bota lá, e depois o saco, alguém passa e pega, e não vem outro saco de ráfia, e aí como é que a gente vai fazer? Essa é a questão que ele está, é a do atravessador. Às vezes acontece muito disso. O pessoal, alguns, eles começaram a mapear onde que tem. Então nós tivemos, antes ainda de eu vir para a Câmara, eu já estava acompanhando umas situações, um pessoal que entregava na outra particular, né, de coisa, que fazia isso. O cara não fazia nada, só ficava observando onde que eram as coletas seletivas, né? E uma exploração comercial e desleal. Exatamente. Porque as cooperativas estão aí e tal. Não adianta o vereador Ney fazer força lá para o prefeito autorizar isso ou aquilo, ou esse repasse, ou dar um apoio técnico e tal, se depois não andar para frente, né, vereador? Esse é um problema sério. E aí vai para frente esse problema. O governo vai trocar, seja quem for o prefeito, e vai continuar isso para frente aí.
Então, licitação do lixo estamos esperando, do transporte também estamos esperando, mas o Largo Municipal não está esperando lá não, né? Está quase pronto o processo no nosso Largo Municipal, velho de guerra, né? Exatamente, né? E ficando, como assim, é que chama as o nome? pessoas... Desassoreamento. Desassoreamento. Como é que está lá? Resume para nós. Na fase final agora das caixas de contenção. A dragagem foi concluída, a contenção das margens concluída, faltando finalizar agora as caixas de contenção. E depois o tratamento da área de destinação dos resíduos. Esse tem um período aí pelo licenciamento ambiental que você tem que, a Sanepar tem que acompanhar como é que vai se comportar a sedimentação lá no local, a consolidação, a compactação, a drenagem, o enxugamento, né? Falar a palavra, o enxugamento daquele resíduo que foi depositado. Então, está bem, né? A gente ouve lá, eu estou na secretaria lá do lado. Pode não ficar bom, mas fica melhor. Ficou Pode bem não melhor. Ficar bom, mas fica bem melhor. Ficou ótimo, né? A gente deixou aquela ilha, o pessoal vê, achou interessante, até um formato de uma gota d'água, ficou assim, ficou uma folha, né? Aquela ilha, o desenho, então assim, vai dar uma imagem, assim, um postal para a cidade diferenciada. E aquela outra obra grande ali, chamado, como é que chama o verde lá? Território Verde. Território Verde, sai ou não sai? Sai. Mas não agora também, vai ser? Vai já iniciar agora? As licitações nos próximos meses aí. A segunda pista de caminhada, né, que faz parte, as áreas de sombra, que são os pergolados, com banco, o pessoal descansar no entorno do lago. Outras ações menores, os portais, uma nova roupagem no portal, requalificação em torno do lago. Já está os projetos menores terminando já pela equipe técnica do IPC a finalização ali dos projetos complementares. O arquitetônico, o Instituto Jaime Lerner entregou tudo, né? Agora está só na parte do fechamento do contrato, da legalidade do projeto. O prefeito buscou recurso, né, junto à Sanepar, para investimento em partes das obras do Território Verde, que são as partes voltadas mais às questões ambientais. Vereador Jefferson, o que o senhor me diz das capivaras do nosso lago? Eu acho que quando o senhor ainda estava na ativa e ela fazia um patrulhamento e tal, que a Polícia Militar vai por tudo isso, nós víamos assim, eu também há 25 anos atrás, cheguei aqui, 28, fazendo reportagens, o que tinha de capivara lá, Deus o livre. Hoje você não acha mais capivara lá. O que aconteceu? Crise. Rapaz, até foi feita algumas prisões de pessoas que estavam fazendo... Carneando capivara? Usando... Matando capivara? Sim, fizemos até já comeu uma capivara temperadinha? Não, eu nunca tive essa oportunidade, essa experiência. Não. Eu sou um cara que meu peixe, o frango e aquele bifão. O resto não sou muito. Dizem que tem que saber fazer, né? Saber preparar. Então o senhor atribui a essa ação, essa depredação. Eu acredito que um dos fatores, né? Às vezes pode ter não sei se tem os predadores naturais também, né? Porque não tem. Tem um cachorro ou outro que vai para lá, então, que eu já vi e tal, mas não tem onça ali, não tem gato grande, só presa lá no porque o habitat deles ali, ele favorece. O depredador é o homem mesmo para também, reprodução. nesse caso Isso, aí, né? Então... E elas atravessam lá e acabam atropeladas também, tem muito disso, né? Mas quem pode nos dizer bem certinho é o Ney, que sucedeu lá o Rômulo Quintino, que foi secretário também, e teve as voltas com onça para lá e para cá e tal, e até um receio dos animais serem atacados, né? O que aconteceu com as capivaras? Não aconteceu, Miguel. As capivaras estão lá. Quantas capivaras? Tem em torno de 150 capivaras lá. Tinha 400 quando eu falei então, aí? É lá de trás. Né? Tinha 400. 400. Tem uma caminhagem grande. Miguel, o que ocorre assim, dentro do controle, quando a capivara, o animal silvestre, o nativo, ele tem o seu próprio controle. Se tem uma quantidade de famílias de uma determinada região que elas não têm alimento para ela, naturalmente elas acabam buscando outros espaços. Então, o domínio de território, por exemplo, as famílias, ela tem os grupos. Morrendo, porque ali não tem como capivara sair andando. Elas atravessam a parte de baixo do lago, vão pelo rio e seguem caminho. Não sabia disso aí. Capivara vive muito dentro da água.
Então, assim, ela mergulha, ela e pode sai da migrar, água, sair ela dali. migra. Então, assim, quando há disputa territorial entre os machos alfas, Sim. eles brigam e um expulsa o outro. E ele pega a família dele e E desce o rio rumo, abaixo. olha só, Rumo, é. vai buscar outros horizontes. Então, assim, às vezes as pessoas não verem. Mas para dentro da mata do exército tem capivara, né? Todo aquele Sim, parque que ele tem. sim. Então, ela há diminuição e um autocontrole. Porque se falta alimento, Certo. a falta território, ele também migra. Teve uma época que tinha bastante e que tinha que tirar. Tinha que fazer o controle. Quem sabe, Aí né? teve uma confusão lá com quem é que vai, para onde que vai, quem que busca. E aí entrou a burocracia no meio de novo, aquela que nós falamos ali. Até com as capivaras tem burocracia para mexer com elas. Com elas e com qualquer animal, né? Daqueles que Miguel, tem lá, sobre, né? sobre isso, qualquer animal tem a burocracia, seguimento da lei do IBAMA. As capivaras, nós, não no meu tempo, um pouco antes, o veterinário lá, nosso gerente do zoo, ele fez um pedido ao IBAMA para fazer um manejo de controle de produção, de reprodução. Uhum. E não foi aceito. Então, assim, e hoje o animal silvestre é mais complicado do que antigamente de se E mexer. o povo gosta das capivaras também. Né? Eu acho que ainda tem muito ali, gosta. porque assim, em períodos de estiagem e tal, falta um pouco de alimento para elas e acaba a grama ficando na Vereador terra. Jefferson, quando foi a última vez que o senhor pegou o pessoalzinho e tal, foi fazer um passeio no zoológico? Acho que faz uns 6 meses. Como é que está o nosso zoológico, na sua opinião? Tá excelente, né? Eu tive, inclusive, na entrega do novo das aves lá, como é que fala? Recinto. O Recinto. recinto das aves. Tive, fiz vídeo até com avestruz lá. Que eu gosto muito disso aí, Dedê. Então a gente tem visto, não só no O senhor zoológico. sabia que no interior do Paraná nós temos, eu acho que uma ou duas cidades, a nossa e mais alguma, que tem zoológico? O resto do pessoal que tinha zoológico. Aí, ó. Então, Começou a fechar e foi resumindo. Então esse é o né? diferencial da nossa. A nossa, além não fechou. Mas pelo é contrário, claro, essa melhorou. bronca custa dinheiro, viu, vereador? O prefeito tem que decidir, optar por fazer um investimento nisso ou fazer um CEMEI lá, daqueles que o senhor pede, né? Então não é fácil, viu, essa vida de político. É como o próprio prefeito fala, cada obra tem a sua importância. Então, ele sempre, a gente observa muito, né, também. Não poderia deixar de parabenizar a gestão do prefeito Paranhos, que sempre fala que eu tenho orgulho Milagre não ter falado isso antes. de Mas depois pertencer. Você vai ter 5 minutos para falar bem do Isso, Paranhos. mas por que eu falo isso, Miguel? Porque você, aqui não foi você falado, o aeroporto é importante para um, mas o ponto de ônibus é importante para o outro. Então, nessa questão, você falou, tem o CEMEI, tem pessoas que não têm criança, para eles o CEMEI não interessa. A criança vai ter que ir no zoológico um dia, vai ser bom para ela. Exatamente, então você o tem prefeito cada que obra se tem a dane, sua. o prefeito tem que fazer o CEMEI e tem que manter o zoológico. O resultado é esse aí, Isso, né? mas e quem tem que levar a bronca é nós também. Também, o vereador vai ter que resolver porque a as duas cobrança coisas. é- Olha só como é que é o drama, né, da nossa Você entendeu? sociedade. É aquilo que você me fala. Vereador Ney, o zoológico é ligado ao meio ambiente, né? Exato. É. Muitas pessoas Acabou não sabem de- isso, que a acabou responsabilidade do zoológico é a responsabilidade da Secretaria de Você Meio já Ambiente. fala aí. Acabou de receber lá uma emenda do deputado Nelson Padovani através do vereador Cibusque, Cleberson Cibusque, né? Até temos uma matéria aqui, uma foto deles e tal. 250 mil para aplicar num recinto de macaco, prego da cara branca, não sei o quê. Tem tudo isso que precisa ser equacionado, né, vereador? Vai dinheiro, né? Vai. A manutenção do zoo é um investimento, só que o zoo de Cascavel, só ter uma ideia, em 2023, 16 mil alunos de Visitaram? escolas passaram com Que visita beleza, hein? guiada no zoológico. Então, assim, o zoológico é mais que um CEMEI. Não, é didático. Viu? Ele é absolutamente didático, então assim, nós fazemos o papel da Educação. educação, nós fazemos um trabalho de lazer que as pessoas precisam. Depois as crianças fazemos obrigam o pai e a mãe a voltar lá junto com elas e levar os irmãos. No E assim, final de semana. e isso é um Isso é muito orgulho bom. de dizer, Miguel, que a gente teve participação nesse período, que não é só o desassoreamento do lago que a gente pegou e está entregando. Sim. Né? O zoológico, o trabalho da equipe do zoo, como de todas as áreas da secretaria, a gente tem bons profissionais, mas a equipe do zoo faz um trabalho de muita responsabilidade. Nós estamos se credenciando a ser certificado internacionalmente. O zoológico? O zoológico Que beleza. está sendo credenciado. Veio uma equipe de vistoria. O IBAMA vem aí certificação. encher o saco seguido, é verdade? Não, ou não? o IBAMA dificilmente aparece, né? Mas assim, nós temos o Mas órgão não tem que ligado. ter
uma autorização do IBAMA? Somos licenciados no IBAMA. Ah. A ideia é que o IAT assuma essa responsabilidade desse setor de licenciamento de zoos e o IAT passa, que é mais perto, é mais fácil. Nós temos trabalho integrado com o IAT, que é de atendimento a animais, convênios, né, para fazer esse atendimento de animais silvestres. Então, o zoo, para mim, é um motivo de muito orgulho e gratidão, muito que é uma das ações que a gente conseguiu deixar. Até aquele portal lá nós trocamos, né? Calçado na frente, que era uma terra, colocamos. O pé direito das aves. Registro aí, lá desde Salazar Barreiros, depois tivemos o Edgar, tivemos o Ulisses e agora o Paranhos. Nenhum desses gestores relegou o zoológico a segundo plano. Sim. Todo mundo foi lá e fez algumas ações que mantiveram aberto o zoológico, senão ele já tinha capotado. Exato. Então também devemos reconhecer Miguel, isso aí. só para reforçar aqui, ó, além do... Eu quero perguntar para o vereador, Sim. depois que você concluir, se ele tem alguma coisa a ver com o tigre Ru que perdeu o rabo, a cola. Quero ver se ele tem alguma participação, um toquinho que ficou no tigre Ru. Pode concluir. Assim, além desses 16 mil crianças que vieram por meios escolares, 300 mil pessoas passaram pelo zoo. Digamos assim, olha, não é despesa. Feriadões, né? assim, aquele negócio lá. Então, assim, ali a gente não pode considerar agora como tem despesa. que dar nome no computador, tem que fazer dado, a burocracia. Exato. Mas foi necessário isso lá? Foi. Miguel, se não diminuiu. Se não marcar a hora, não entra. Não é marcar a hora, é se cadastrar. O dia que você vai visitar, você se cadastra para que nós tenhamos um registro. Isso possibilitou a diminuição de 95% dos vandalismos lá dentro. Possibilitou que nós sabemos que vem pessoas de 242 municípios do Paraná, todos os estados do Brasil, e de 6 países entraram. Então, é um banco de dados de informação. Todo mundo que vem visitar parentes aqui, tem um lugar que os parentes sabem que tem para levar. E que é bom, que vale a pena, que é o zoológico. Exato. Então, que bom, né? Bom para a cidade, bom para a população. Agora, vereador Jefferson Cordeiro, o soldado Jefferson, foi falado ali em depredação. Chega a dar arrepio quando você fala nisso aí. Eu fico indignado com a depredação ao patrimônio, não só ao público, particular também. Sim. Nós temos aí muitos empresários que afirmam e provam, foram visitados pela vagabundagem 5, 6 vezes, meio seguidotas assim. Não tinha tempo de terminar um BO de um e já ia outro lá. E aí, no fim, eles não fazem mais BO, porque ele não tem mais saco. E aí eu com essa provocação, e com a do Tigre Ru aí, que é uma questão de segurança e tal, o zoológico também precisa ter guardas patrimoniais, no caso, né, que tem um sistema de acompanhamento e vigilância. Mas lhe provoquei antes, e volto ao assunto, sobre segurança pública, que o senhor é da área. E o senhor, seguidamente, perde as estribeiras aí nos grupos e tal, xingando a ladrãozada. Né? Por que não resolve isso? Temos civil, temos PM, temos guarda municipal, que até agora tem até, como é que é o nome daquele carro grandão, não é? Caveirão. Camburão. Caveirão. Não, Caveirão. Caveirão. Tem até Caveirão. E a cidade parece que está estourada. Primeiro fato, impunidade. O que eu falo? Eu tenho um orgulho e uma gratidão enorme de pertencer a uma geração de policiais que nós poderíamos trabalhar. Que as leis hoje, a impunidade, ela favorece muito o vagabundo. Miguel, se o policial der um pé do vidro, foi coisa que eu fiz muito, eu arrebentava no pau mesmo, não tinha muita conversa. Você fazia, trabalhava, prendia, beleza. Hoje, se o policial dá um pé do vidro num cara que assaltou, que faqueou, que fez um monte de coisa, mas o cidadão, ele não viu o que o cara fez. A primeira coisa é filmar algo que o policial fez. A própria determinados órgãos de imprensa, às vezes, cometem isso, você sabe disso. O policial agrediu, mas ele não mostra lá atrás o que aconteceu. Então, isso foi se tornando uma impunidade, um vitimismo. É essa que são as minhas broncas. A vagabundagem tira proveito disso? Mas é óbvio que tira. Já teve caso de eu levar um cara na delegacia, já no meu término já de serviço, que como não deu flagrante, foi feito um uma contravenção. Quando eu fui no quartel levar o BO, que eu voltei, eu encontrei o cara na pena. Já tinha sido liberado. Já tinha sido liberado. Então é verdade isso que falam. A segurança leva o meliante, o suspeito, e aí, enquanto está preenchendo uma documentação, já o suspeito é liberado por uma outra porta. Quando o cara volta, cadê o cidadão? Já foi liberado. Claro que acontece. Mas isso aí é porque o delegado quer ou é uma norma? As leis. As leis dizem isso. Só para deixar claro, né? Lógico, o delegado não vai falar, não vai fazer nada. vai e também não vai fazer o arrepio.
É. Então, abordamos o cara, na conversa ali você tem aquela psicologia, alguma coisa tá errado. Mais pra frente achamos uma loja estourada, arrombada a porta. Quem que era? É o cidadão. Cidadão, que foi. mesmo. Mas levamos lá, o que ele fez? Ele furtou alguma coisa dentro? Não, não furtou. Não tirou nada dentro, não causou um dano. Daí então não ele vai fica responder lá. um inquérito por dano. Daí tem que liberar. Então você tem que fazer o quê? A polícia tem que parar na esquina, esperar o cara arrombar, entrar, furtar. Mas e o que nós da sociedade, que não somos do lado porco, nem do lado errado dessas atividades, o que nós vamos fazer? Se conformar em ser vítima? Não tem que se conformar nunca. É uma das coisas que duvido pode até dar se estiver dentro do pátio, mas arrisca levar uma facada na barriga. É isso que nós vamos fazer. A minha cobrança sempre foi essa, Miguel. A minha revolta, que as coisas são essa. Que os nossos políticos, o nosso congresso, eles não trabalham em cima disso aqui. Eu vejo há 10, 15 anos falando sobre maioridade penal, quando queriam criar a redução da idade penal para 16 anos. Sim. Nesse período que estão se fazendo isso, trabalhando e faz e não faz, quantos anos estamos atrás disso aí? A criança de 11 anos, hoje, ela já tem uma estrutura e uma mentalidade muito superior àquele de 16 anos que eles pensavam lá atrás fazer a maioridade penal. A redução da maioridade. Então, acontece. É essa questão de você, muita liberdade pro vagabundo, muita liberdade pro... Não estou aqui criticando quem administra o sistema prisional, mas o sistema prisional ele é muito folgado. Tem que mudar as estruturas. O preso não pode fazer nada. Os direitos que eles criam. Então, a própria familiares, as próprias pessoas que criaram aquela imagem de que não dá nada. Que acontece isso, acontece aquilo. Então, a sociedade, esse que é um pensamento meu, deveria também entrar nessa esfera e buscar... Fazer cobrança. Claro, cobrança. Pressionar. Claro, qual que é o seu planejamento para deputado federal, para senadores? Não, quero ver a questão da segurança. Mas não, vai lá e vota, tudo certo. Os caras fazem alguns fazem aquela zona que fazem no Congresso, tá tudo certo, o pessoal não liga. E nos bombeiros, meu caro vereador, na sua época da ativa lá, como é que era? Mais folgado, menos folgado? Ou bombeiros, pela sua característica, continua reto no mesmo padrão? Tem incêndio, tem que apagar. Tem acidente lá, o SEAT tem que ir lá salvar quem puder. Como é que funciona? O socorro aí, né? O serviço de prestação, ele até ampliou do bombeiro, né? Ampliou, atendeu outras áreas. Claro que a dinâmica do serviço já tem as suas características conforme os costumes que a população traz, né? A maneira de fazer. Tem queimado muita casa aí, viu? O senhor notou isso não? Reparei. É por causa que é seca e é calor ou por quê? Não tem muito a ver isso, né? Claro que algumas coisas podem ser impactantes. O incêndio, a grande parte dele é um acidente, né? A grande parte dele é um acidente, um descuido, uma situação que ocorre. Mas tem dedinho humano ali no meio, né? Acabou não falhando. É proposital, mas acabou esquecendo, deixando... Uma vela acesa, lá ligado. Uma panela no fogo. Um fio desencapado, tudo torto. Curto-circuito, sobrecarga de energia. Então, assim, hoje muito o calor, então aí pode sim, a questão o ar-condicionado, sobrecarrega a rede. Então, essas questões pegam. Mas o incêndio, ele é um conjunto de situações que vão proporcionar um incêndio que tem que ser avaliado a cada uma. Ele nunca dá para generalizar. Deixa eu perguntar para o vereador se ele paga esse... Como é que é o nome? A taxa de sinistro? Com prazer e satisfação. Pago. Por quê? Pago porque eu já tive familiares atendidos pelo SEAT, tive familiares atendidos pelo Corpo de Bombeiro. A gente sabe a necessidade. E não é uma coisa que eu sempre falo isso aqui. Se você tiver um dinheiro que você não sabe qual que é quando imposto você paga muitas coisas, você não sabe onde é que vai. Sim, mas esse sabe esse você sabe o que é feito. Tá. Foi entregue agora há pouco tempo um caminhão para o Corpo de Bombeiros. Certo. Então já deu a sua opinião. Ney, o pessoal mete o pau na taxa de sinistro. E quem apoia ela não fala nada. Viu? Porque assim, tem muita gente. Porque é um valor relativamente acessível. No ano você paga. O empresário tem interesse em manter seu patrimônio seguro. Nós, se moramos de aluguel ou não, temos que manter a casa onde nós moramos. E o pessoal que paga isso fica quieto. Mas tem uns que abrem um bocão bem grande e falam que é inconstitucional, ilegal e tudo mais. E daí? É que essa questão, o direito ele dá essas brechas e a legislação de questionamentos, né? Aquilo que o Jefferson falou, a gente tem que ver a efetividade do que se paga. O socorro é importante, manter o SEAT com qualidade para a cidade é importante, Outra coisa, se o bombeiro estiver bem estruturado, tiver equipamento, o valor que o seguro, que o comerciante paga, que quem mora num prédio, que tem assim na cidade, ele baixa. Então, assim, as pessoas têm uma ideia fixa e olham o seu umbigo e olha de um tamanho, não olha o todo. A gente, quando o porque eles dizem que o Estado tem a obrigação de botar PM a fuzel nas ruas,
né, no município, e que os bombeiros têm um quartel central ali na rua General Osório e basta para a cidade. Não basta, né? Não basta porque assim, o tempo de socorro uma vida, ele, às vezes é 30 segundos, 1 minuto. Tá, como é que um caminhão vai então, sair assim, daqui do centro para ir lá no Floresta? Então você precisa ter essa distribuição geográfica. 5 minutos? Então é isso que tem que ser avaliado. E esses postos, aí, só para o povo entender, estes postos do quartéis esparramados que tem, eles viabilizaram por causa da taxa. Sim. O Estado não garante eles. Não, porque o Estado garante esse grandão aqui do centro. Que nem o quartel. Né? Agora, se quiser fazer muita coisa com bairro e vila, o Estado não consegue. Então é assim que para isso que serve. Né? Os UPS, no cacete saíram, né? Parceria com... Miguel, e até mesmo o quartel central, o terreno ali é do município. O terreno não é próprio? Não é do Estado? Não, é do município, cedido, os prédios todos do município. Toda edificação é feita com a taxa. Nenhum prefeito vai querer... E Cascavel está em déficit, viu? Nós estamos crescendo muito horizontalmente, expandindo a cidade e estamos necessitando de construção de quartéis a mais. É verdade, Claro, precisa ser construído para dar o atendimento da qualidade. Pega o Riviera, quantas pessoas tem no Riviera? Meu Deus Só no Riviera 10 mil pessoas. E o Florais, toda aquela região. Qual é o posto mais próximo do Riviera? São Cristóvão. Que é aqui, bem aqui. São Cristóvão. Agora, os vereadores votaram a ampliação da área urbana. O senhor votou favorável. Votei. O que significou isso? Sem número de projetos habitacionais, loteamentos e tal. Tem um lá do Chico Simeão, lá na região oeste, que agora, no ano que vem aí, nesse ano, a previsão é ter mais 3 mil pessoas lá, ou mais ou menos isso, né? 4.500 unidades. E vai ter que ter um negócio de bombeiro lá, que já tem aqui perto do cowboy, aquele ainda ou não? Tem. 2 cowboy? Tem. De repente é suficiente para atender aquele monte de gente lá? Não é mais, né? Não, vai ter que ter reforço. Cascavel está, acho que há 15 anos ou mais, que não construiu mais nenhuma unidade. O que precisa ser pensado. E aí é papel dos futuros governantes da cidade, trabalhar junto com os governadores, colocar como uma situação a ser estudada e garantida. Nós não queremos a cidade sustentável, uma cidade que tenha qualidade de vida, que tenha uma segurança. O serviço de bombeiro também é segurança. O tempo já está ficando curto e aqui uma pauta importante, viu, o Diego, para a gente falar o português. Não, já vamos voltar. Eu tenho que ouvir a sua opinião sobre o governo Lula aí nesses minutos. Você quer mesmo? Mas à vontade, viu? Não é? Eu sei que o senhor vai ser duro e tal, contundente, mas não é porque o senhor não gosta de canhoto e tal, né, aquela coisa toda. É por causa da administração que está aí. Então a análise tem que ser para os atos, para os feitos que estão acontecendo, né? Vamos a ele, então. Feliz com... Primeiro, só uma questãozinha que falou, questão do bombeiro, você falou que esse loteamento vai sair novo. Então, claro que você vai ter que fazer, mas o loteamento não começou ainda a fazer as residências. Então, a gente solicitou, que na região sul, eu já fiz solicitação, conversei com o prefeito também, tem locais lá para já do terreno do município, e já encaminhei para o governo do estado a solicitação da unidade de instalação. Sim, porque tem que sair antes de sair as casas, né? Antes do habite lá, tem que ter o mas esse que eu estou solicitando é lá no Verona, na região sul. Não é para aquele lá ainda? É? Não, esse não, porque aqui nós já temos o loteamento pronto. Então nós temos que entender esse aqui primeiro, aí quando começar a sair lá para... Então a gente já está trabalhando nesse sentido também, né? Uhum. E o PT? PT é o seguinte, Miguel, com relação ao governo do Lula, as pessoas eles confundem as coisas. Quando eu votei Bolsonaro, eu tenho um pavor do cara vir aquele papo furado que às vezes você acompanha nos grupos, que como que eu já retorno a... O senhor fala muito palavrão. Não, já manda, porque eu não tenho muita paciência. Nem me defender, nego sem vergonha, para mim eu já mando tomar no Sim, tomar nariz. Banho, tomar banho. Isso, exatamente. Banho. O que acontece? Eu sou patriota, sou brasileiro, sou pelo Brasil. Eu não é porque eu votei no Bolsonaro, Bolsonaro, de Bozo, não sei o que os caras têm que costume falar. Então isso eu acho uma ofensa. Sim. Então o cara não vem me ofender, você viu lá que já falei. Né? Falei, aqui no Zap ficar falando, se quer conversar pessoalmente, vem, não tem problema, pois não vou aceitar. 2 e 3 e o pessoal combina um encontro na esquina, viu, Ney? Mas não vem. Ainda bem que não saiu, né? Ainda bem, porque ainda bem. Às vezes no momento você também, às vezes, eu sou meio... Um pouco não, eu sei disso, tem que controlar, né? Claro, tem que controlar. Mas voltando aqui à questão administrativa. Eu acho um governo que eu falo para você, eu torço para que dê certo. Sim. É uma coisa, mas eu não acredito que dê certo. Porque a gente, por a questão das pessoas que estão lá. Sim. Que eu na minha opinião, por causa do que foi
tudo descondenar e fazer tudo que foi feito ali para chegar à presidência. Não está contente, então. Não traz confiança e não o senhor não está contente, não. É isso então, né? E os atos de 8 de janeiro, o senhor não teve nada a ver com isso, né? Aqueles atos golpistas, o senhor não estava lá. Você financia aí, né? Você mandei dinheiro. Cuidado, essa é uma pergunta complicada. Exatamente. Hoje, né? E a outra coisa também que eu não tenho assim. A gente vai perdendo muita credibilidade na justiça. Por quê? Você viu aquele. Tem uma cara de topeira lá, aquele general lá que estava lá. Então tem umas imagens antes, o cara abrindo porta, umas coisas. Eu não entendo como é que não se associa aquilo à realidade das coisas. Esse que estava lá no 8 de janeiro. O tal de Gonçalves, acho que é o nome, não lembro o nome do cara. Fica sendo general topeira. Então. Isso, o cara estava lá dentro, abrindo porta, saiu aquelas imagens, mas não se tomou providência nenhuma. Sim. Então eu vejo às vezes um pensamento, não sei se é uma preocupação que eu tenho, que parece que é meio omissa as coisas, né? Então, ali na Câmara o senhor tem feito uns pronunciamentozinhos meio duros de vez em quando, né? Mas também não é nada demais. Não. Uns arranca-rabo com a vereadora Lília, mas vocês são do mesmo federação. Olha só como é que é, né? Não. Não são da mesma federação, PV e PPT e tal, são da mesma. Você já viu aquele guapequinho que tá amarrado que abre a correntinha dele? Deu o prazo. Bom, vamos encerrando então. Ney, mais um pouquinho para você falar. Vamos dar 2 minutos para o Ney falar o que ele quiser. Escolha, porque nós teríamos mais umas 30 questões aqui, mas o prazo é curto. Depois você seleciona aí seus projetos que fecham 2023 e os de 2024. As sessões começam dia 5 de fevereiro e aí já temos que ir atrás das emendas impositivas e tal, e coisa, e aí já vem o prazo de descompatibilização e depois vem a eleição e o bicho vai pegar, como é de praxe. Ney? Tava tão bom ouvir vocês conversar, agora tem que eu falar, né? É complicado. Miguel, eu faço assim... Fala do PT também, se quiser. Eu sou assim... Não fica com ciúmes, pode falar. Não, deixa o Gerson falar do PT aí. Eu sou mais moderado nessas questões. Eu acho que todos fazem aquilo que é possível dentro daquele tempo que ele fica então no deixa governo. eu fazer outra pergunta para você. Já fechou a questão com o candidato a prefeito do prefeito, que é o Leonardo Paranhos hoje, e o dele para frente é o vice atual, Renato Silva. Vai de Renato? Se for o Renato, o nosso nome escolhido do grupo, vou estar sim com o Renato. Mas não tem certeza se vai ser? É claro, preciso oficializar, Miguel. Não, o prazo é a convenção. Tem a convenção, até agosto, junho. Então, gente, é claro, hoje o nome nosso é o candidato do prefeito. Eu sou do grupo, eu falei antes, eu vim para a política no grupo da Adelino, ainda estou, e o nosso grupo está junto no governo. Você está com o Paranhos lá também, né? Está junto no governo e o Paranhos... né? O Paranhos vai embora em 2025, vai começar a trabalhar para ser governador. Então, quem quer que assuma a prefeitura... Não, ele declarou que está em campanha, tá? Tem gravado ali. Até convidei o Paranhos para vir aqui falar sobre isso, ele disse que vinha, mas faz 2 meses que ele está vendo a agenda e tal, muito ocupado. Mas ele vai no Cantina, ele vai no Jorjão, ele vai no Zé Roberto, ele vai em todo mundo aí, mas não vem aqui, mas eu estou esperando. E o vice-prefeito Renato disse que a semana que vem aqui sentar aí para nós conversar. E ele disse para o Leozinho, podem me perguntar o que quiser. Eu vou responder tudo. Então, estamos alinhavados isso aí, né? Mas voltando, vai de Renato mesmo? Vou. Ou Renato. De outro que acabe sendo do grupo. Entendi. Miguel, eu conversei com várias pessoas que têm interesse de ocupar o espaço do Executivo. Sim. E eu conversei com todas e falei, se você for o candidato do Paranhos, será meu candidato também. O Adelino pode ser que seja, viu? Tem uma possibilidade, não está fora do jogo, não. O jogo está aberto, né? Está aberto. E assim... Antes de você começar, eu pergunto para o Jefferson, vai de Renato? É a mesma linha, viu, Miguel? Nós trabalhamos assim, o grupo direcionar... Porque o seu, lá no partido, para onde em tese você vai, pode ser que não vá, mas tem o Batatinha, né? Que é o prefeito Rávio. Isso, mas poderá haver uma convergência, tudo em torno de um. Não, então, beleza. Pode prosseguir agora. Meu Miguel, também tudo depende da oportunidade do partido que a gente vai ter. Se eu não conseguir me filiar num partido, o partido que eu me filiar e ele tiver a coligação, um alinhamento, se de repente eu não tiver portas em algum partido, tiver que ficar num partido que o partido vai tomar uma decisão contrária a isso, o que eu vou fazer? Vai ter que eu vou ter que seguir a regra. Tem que seguir a regra. Tem alguma chance de você alinhar com o ex-prefeito Edgar? Vocês já trabalharam junto, um conhece o outro. Trabalhamos, né? Nessa conjuntura, a política é feita de conjunturas, né? Hoje nós estamos alinhados com... Não tenho críticas
nenhuma ao Edgar. Mas não pode radicalizar nisso, né? Você tem razão. Não tenho críticas nenhuma ao Fazer o quê, Edgar. Tudo que eu fui falei vereador Edgar, da não base. Poderia falar outro nome qualquer aí. Fui da base do Edgar Bueno. Eu lembro. Né? Primeiro mandato seu. E meu trabalho, Miguel, é sempre pautado naquilo que é melhor para a cidade. Se Você for não esse pessoaliza partido, nada, a coisa população tem que escolher o melhor projeto. Se a população escolher quem seja o nosso prefeito, eu vou estar sempre ajudando. Se precisar criticar, eu vou pontuar. Se precisar, uma crítica buscando sempre solucionar o problema. Muito e bem. também estarei aberto a se fazer, ajudar, contribuir, para que a cidade melhore. Esse é o nosso grande objetivo. Cerrando, mato alto, capim, sujeira e tudo mais, tudo sob controle? Miguel, não está tudo sob controle, porque assim, nós estamos num período crítico, né? Mas melhoramos muito. A gente mudou assim, a questão da sujeira aí que você fala, do lixo descartado de forma irregular, reduziu bastante as reclamações que chegam para nós. Então, já tivemos um avanço nesse sentido. Mas ainda colaboração tem da população. Conjunto de estofado Mas tem, nos Miguel, bairros mas aí, tem menos. Mas tem menos, menos. Tem menos. Tinha O mais. que leva um cidadão, uma cidadã, a agarrar um estofado usado, 2, 3, porque é pesado aquele negócio, né? E largar no primeiro terreno baldio que tem perto de casa? Ou na frente da Não própria sabe que residência vocês deixar. recolhem um volumoso lá ou não recolhem mais? A gente divulga isso. Esse trabalho também é um trabalho inédito que foi implantado, essa coleta do volumoso, né? Foi implantado em 2017, dentro do governo Paranhos já. Esse trabalho que tem, a pessoa tem que programar, mas a pessoa não quer esperar, ela quer que na hora que ela quer que busque, e aquilo que é um pouquinho da minha crítica lá atrás da questão quando você falou do vereador, né? Às vezes a pessoa descartou de forma irregular, na frente da casa dele, não agendou, e vem uma cobrança para que nós façamos o recolhimento daquilo lá, porque ele procurou um vereador. A pessoa está fazendo errado e eu tenho que dar prioridade? Não é assim, né? Então, o que leva as pessoas a fazer isso? Um pouco é a falta de conhecimento e de responsabilidade. Aquilo que nós temos, o cidadão, ele primeiro cumpre os seus deveres, para isso seus direitos. Mas não deve xingar o povo, não. Mas tem que ensinar o povo. Mas e quem que tem xinga que orientar. Não pode xingar o povo, dizer que ele está errado, que está indo na dizer que tá rádio errado antes de ir no 156, né, que é o número e tal. Mas isso não é xingar o povo. Né? Isso não é xingar o povo. É alertar para o procedimento que ele precisa fazer, advertir que ele tem que cumprir a responsabilidade, que a gente aprende no banco escolar, que a gente tem que seguir regras, que tem que ter nossas obrigações. E isso, eu como gestor, eu sou obrigado a falar. Se eu como gestor não falar isso para a população e falar aqui no teu meio de comunicação, quem que vai falar? Não, eu sou obrigado a fazer. Eu falo, vamos cumprir cada um fazer a sua parte. Esses dias eu ouvi o Gilson Pessoa te entrevistando. Isso isso aí mesmo, usar a rádio para dizer como é que funciona. Gente, e agradeço, né? Hoje nós estamos melhorando. Miguel, você quantas vezes oportunizou para a gente falar disso? Não, nós falamos estamos aqui melhorando por quê? Do EPC lá, da KTV, mas o papel é esse. E outra coisa, assim que tem que fazer. Os meios de comunicação é o meio de fazer educação ambiental mais rápido. Nós chegamos Com certeza. Então, graças assim, ao empenho e o foco que hoje a imprensa também dá essa questão ambiental, melhoramos muito. Saúde vai bem? Saúde está melhor. Bem recuperado da Covid ou com sequelinha ainda? Ainda tem umas sequelas. Que coisa, que dureza, né? Miguel, você me acompanhou bem naquela época lá, minha esposa fala que você sempre estava pedindo informações, nós né? todos, né, para falar e tal, né? Mas, graças a Deus, estou bem, estou vivo, estou aqui, né? Mas a sequela ficou. Você sabe que teve muita oração. Obrigado. Em seu favor, né? Sei. Em favor de muitos. Tantos, né? E um dos que mais gastou terço foi o Jefferson, o vereador Jefferson. Para eu ficar lá. Para o senhor se recuperar. Tem um relato aí, para encerrar aqui, é um relato de uma visita do Jefferson no leito de recuperação do secretário que estava convidado aí. O que aconteceu lá, Jefferson? Não, fui fazer uma visita para ele, Miguel. Reza a lenda. Reza a lenda. O que aconteceu? Eu fui fazer a visita para ele estava lá meio preocupadão, imagina, com oxigênio e tal. Sim. Daí ele falava, Jeff, você faz assim, faz assado e dava uma tossida, né? Faz assim, faz assado e pá. Não, beleza. Falei, Ney, se eu pudesse, o que eu podia fazer para te agradecer por esse conselho? Daí ele deu mais umas tossidinhas, olhou para mim e falou assim, tira o pé da minha mangueirinha de ar. E com essa, uma brincadeira para aqui, né? Em nome do nosso companheiro de todos os programas,
o Fernando Mantovani, uma grande figura, viu? Que não só no tamanho, mas também na participação da sociedade, os negócios e tudo mais aí, que é da área também, muitas vezes que exige do parte do loteador providências para cumprir a legislação, tem toda uma série de coisas aí, né? Então ele é muito atento no sentido de o que está acontecendo e das pessoas que aqui vêm, que a gente entrevista, o que dizem, o que falam e tal. E aí depois ele dá um feedback, conversa e dá as opiniões dele. Então isso entendemos como importante, não só porque ele é o nosso parceiro aqui, o Grupo Mantovani, que aparece aí na tela nos chancelando, mas eu acho que deve ser a participação de todos, sejam de grandes, de médios, de pequenos investidores e também de nós, os cidadãos aí, que investimos na nossa sobrevivência, a duras penas, né? Infelizmente aí. Então, em relação à política que vem aí, nós temos que agora saber quem que vem, da onde vem, qual é o pedigree que tem para nós decidir o voto, né, vereador? É isso, para encerrar? Para encerrar, Miguel, além disso ainda, deixar aqui o meu agradecimento para ti também, por dar essa oportunidade para a gente, né? Que como eu falei, minha preocupação, muito tempo falado muito para a população, não estou pedindo voto para mim, nem quando pode conversar, agora, não, pode. quando Pode converso com pessoas. Apoio. Isso, voto nem pedi, só depois. mas nem apoio. Eu sempre falo às pessoas, falei, escolha o seu candidato. Não vá fazer, trocar por cerveja, por jantinha, sim, por não sei o quê. Falei, observe o perfil do seu candidato. Se ele tem proposta boa, se ele tem índole boa. Entende? Que eu não estou falando em questão de eu ser candidato, ser o melhor candidato do mundo, pré-candidato, uma coisa. Não, tem gente tem que não muitos gosta candidatos do seu bons. trabalho, outros gostam. Exatamente. Mas o não gostar tem que ter um embasamento de ordem técnica. Isso, mas que busque um candidato que ele tenha confiança que vá ser um ótimo representante da sociedade. Muito bem. Então, boa sorte. E é isso, Obrigado. né, Ney? Você também, que amanhã ou depois vai estar atrás aí do pessoal. Então, se alguém não gosta do senhor aí porque não derrubou mais árvores do que achavam que devia, não vão votar no senhor, vão votar não derrubar árvores. Eu já não vou votar nele por causa das árvores. Não, você... o que eu quero dizer é assim, que existe, como é uma análise assim, bastante democrática, né, tem quem gosta e quem não gosta. Exato. Que nem o programa aqui, que o pessoal se queixa. Queria ouvir tudo, mas começam a falar muito. Não dá para falar bastante em 15 minutos? Não dá. Dá para falar pouquinho em 15 minutos, mas é em 1 hora, que nem nós tentamos fechar aqui. É o que eu digo para as pessoas. E se não quer ouvir aqui, vá no outro podcast. Hoje tem uns 300 já. 15 minutos? Daqui a uns 6 meses vai ter 3.000, já quando chegar mais perto da eleição. Então tem para todos os gostos, né? Exato. Obrigado, Ney. Eu que agradeço a você, Miguel, pela oportunidade, ao Jefferson aqui, né, um companheiro. Nós trabalhamos muitas coisas juntos, né, trabalhando, discutindo, levando lá, inclusive, né, projeto que ele apresentou, trabalhando. Quando eu convidei para vir, disse assim, eu só vou se o Jefferson for. Aí eu falei com o Jefferson, já falou com o Ney? Parece que combinaram, né? Até tive que trazer os dois aqui. Então, você nem autorizou? Obrigado, né? Teu trabalho, teu programa aqui muito tem bem. uma repercussão, principalmente nessa questão política. Agradecimento ao Preto no Branco também. Ao Preto no Branco, aí, né? ao Mantovani, Grupo Mantovani aí pelo Tem trabalho, pelo jornalismo Diego sério. Aí faz as imagens, vai sair, o cabelo Diego vai aí. sair mais clarinho. Ele disse que vai deixar o meu cabelo mais bonito. O outro mais cabeludo aqui é o Diego ali, né? E o Leozinho e o Jefferson também, que viabilizam esse trabalho aqui. Isso, olha, a gente fica muito satisfeito de ter essa oportunidade de fazer esse bate-papo. E vamos voltar a conversar em breve. Isso, estaremos sempre à disposição. O jogo aqui é assim. Só para concluir, Miguel, eu fico muito satisfeito assim olha que deixar, porque eu busquei realizar, atendi aí o nosso compromisso com o prefeito Paranhos, pela oportunidade também que ele me deixou na Secretaria de Meio Ambiente, e agora retornando aí para a Câmara em abril para dar continuidade ao nosso trabalho. O baile, né? Segue o baile. Segue o baile. Tem muita água para rolar. E fandango de Cascavel tem que dançar de bota. Cascavel, na política, a cidade é muito politizada. Você acompanha a política há muito tempo. E uma parte é política. Uma referência de politização, de democracia. É muito bom Cascavel. Nós fazemos com exemplo com outras cidades. Cascavel tem uma política de nível alto. E se o senhor receber alguma cartinha, beleza, né? Vamos ler a carta, interpretar, né? E analisar. E analisar. Exato. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.